Nós estamos aqui hoje conversando sobre jejum ou jejuns e se faz necessário ampliar um pouco a sua visão quanto a esse assunto, né? Há várias dúvidas das pessoas quais tipos de jejum tem na Bíblia, né? Também qual o propósito do jejum. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Eu queria que você, se tiver a sua Bíblia, abra em Mateus 6, 16 a 18. Vou abrir aqui rapidinho, para a gente começar exatamente nesse ponto. Mateus 6, 16 a 18. O Senhor diz assim: Quando jejuardes, não mostreis contristados como os hipócritas, que desfiguram o seu rosto para parecer aos outros que jejuam. Na verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Imagine o seguinte: o jejum, ele vai nos aproximar de Deus. Agora, quando você coloca isso diante, sabe, dos homens e se desfigura e fala que você fez jejum, que você... Na verdade, você tanto pega o galardão que você poderia receber disso, quanto também a glória de Deus. Então isso é muito sério aos nossos corações. A nossa atenção precisa voltar a esse princípio básico. Então, o jejum, ele é realmente a abstinência, né, de alimentos, e daqui a pouco a gente explica isso, porém, você também tem que se abster, né, de apresentar isso às pessoas, você tem que abster, sabe, do holofote disso. Pelo contrário, você precisa contristar o seu coração. Outra coisa, o jejum, ele está ligado à oração. Quando nós oramos, nós temos que ter as práticas de jejum, porque a nossa oração, ela é uma conversa com Deus. Você vai falar com o Senhor, mas você precisa ouvir a voz de Deus, entende? Ouvindo a voz de Deus, preste atenção nisso, ouvindo a voz de Deus, você precisa mortificar a sua carne. E o jejum, ele vai ajudar nisso. Quais os propósitos do jejum? Anote aí. Primeiro, deixar o nosso espírito atento, o nosso espírito ligado ao Espírito de Deus. Amém? Segundo, mortificar a nossa carne. Esse é o segundo ponto. Terceiro, afligir a nossa alma, no sentido dela perceber que ela não pode se deixar levar por esses desejos. A nossa alma, ela precisa ser direcionada, dominada. E muitos, às vezes, não compreendem isso e acham que o bem-estar precisa ser saciado o tempo todo. Esse é o problema, porque aí, quando a sua alma é saciada, ela se torna um Deus para você. O desejo sendo concebido, ele gera pecado, e o pecado gera morte. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15. Então nós estamos aqui exatamente pensando nisso, como nós precisamos fazer esse jejum da maneira correta. E aí, olhando para a palavra de Deus, nós observamos que não se põe. Medite nesse texto aí, Marcos 2, 22. Ninguém põe um vinho novo em odres velhos. Não se deita, pelo contrário, precisa se deitar esse vinho novo em odres novos. É por isso que quando nós oramos, nós buscamos a presença de Deus, e aí a presença de Deus começa a mover no nosso espírito, começa a mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso coração. E aí, quando isso acontece, nós de fato precisamos mortificar a carne, porque ela ainda milita contra o espírito que está em nós.
Sabe? A carne é aqueles bichinhos que não ficaram resolvidos no seu pensamento, nas suas emoções, nas suas atitudes. E aí, em Deus, você vai transformar, não a carne, você vai mortificá-la, transformar a sua mente numa renovação. Isso é ser um odre novo. Isso é comportar as coisas espirituais de Deus. Esse vinho novo em odre novo. Então, o arrependimento dos pecados, sabe, o quebrantamento vai acontecer em nós. O Senhor diz na palavra dele: qual o jejum que me agrada? É aquele que arranca a impiedade da vossa alma e quebra, sabe, como se diz, não só o pecado, mas também aquilo que acompanha o pecado diariamente em nossos corações. Entendeu? Então, nós vamos produzir esse quebrantamento. Por quê? Porque o jejum, ele me levou a um lugar de adoração. Anote aí, Zacarias 7:5. É um lugar de adoração que o jejum me leva. Segundo, ele produziu em mim um quebrantamento. Lembra lá de Jonas, quando o povo, ele pregou o evangelho ali e aquele povo se jejuou a Deus, e aquela nação toda ela entrou num lugar de quebrantamento, né? Terceiro, ele me aproxima de Deus e me faz submeter à vontade do Pai. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, está registrado esse texto. Depois você pode ler lá. E há 3 tipos de jejum, três formas, aliás, de jejum diferentes. A primeira é o jejum total, que a Bíblia fala e cita lá em Esther, no capítulo 4, versículo 15 e 16, onde você se abstém totalmente de qualquer tipo de alimento, né? Onde você entra em Deus em oração, onde você se abstém até mesmo da água, né? No caso de Esther aqui foi um jejum de 3 dias e não pode ser um jejum mais do que isso, prolongado. Você tem que tomar cuidado com isso, porque você não pode tentar o Senhor, você não é um anjo ainda, entendeu? Nós ainda não somos um corpo transformado em corpo de glória, então nós temos que tomar cuidado com isso, amém? Então esse jejum não pode prolongar demais, né? Aqui na Bíblia o padrão seria 3 dias. O jejum normal é o segundo tipo de jejum normal, que é aquele com água. Lembra que Jesus fez? Mateus 4, 1 e 2 fala desse jejum. Jesus fez esse jejum. Ele se absteve do alimento, né, não comeu nenhum tipo de alimento, mas ele tomou água regularmente ali durante o dia. E um terceiro jejum, que é o jejum parcial. O jejum parcial, ele elimina alguns alimentos, né, que é o caso de Daniel. Você pode ler lá, Daniel 10, 2 e 3, né, que Daniel ele elimina alguns tipos de alimento. É um jejum de 21 dias, né, que ele fez, e ele tirou ali, na verdade foi o jejum frugal, que aí ele comia alguns tipos de vegetais, alguns tipos de frutas, né, alguns legumes, e somente isso, ok? Mas ele também havia feito no início, né, do período do seu treinamento ali, né, quando ele é chamado para a corte de Nabucodonosor, ele fez um jejum também parcial, né, ele se absteve de alguns tipos de alimentos para se preservar em Deus incontaminado, né? Aquela corte era uma corte de idolatria, né? Eles viviam servindo a deuses pagãos, a deuses que não eram deuses ali e tal. Então ele se absteve desse tipo de alimentação, né? Ele ficou basicamente numa alimentação frugal. Daniel 1,8 fala disso. E existe também jejuns de outras coisas, né? Por exemplo, a Bíblia fala que nesse período nem mesmo, né,
as especiarias, as perfumarias do rei, Daniel usou. Então ele se absteve até mesmo, né, de um tipo de perfume lá, de algumas especiarias, de algumas bebidas, né? Você também pode fazer esse tipo de jejum. E se a Bíblia fala também por um período de tempo, 1 Coríntios 7:2, você pode também se abster do sexo em comum acordo com a esposa com a esposa, não pode ser a revelia, tá? Fica um conselho aos casais, você não pode decidir sozinho, vocês precisam sentar os dois e decidir isso com clareza, né? com firmeza de propósito, entende? Então tem de ser em comum acordo. Então são os 3 tipos de jejum: o jejum total, jejum normal e um jejum parcial ali, que é frugal. Eu posso então deixar alguns tipos de alimento que eu gosto muito, alguns tipos de líquidos, né? Pode. Né? Uma pessoa me perguntou há poucos dias, eu deixo tomar refrigerante por uns dias? Não só por uns dias, para com refrigerante, faz mal para a saúde, você está destruindo aí o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, amém? Mas, enfim, são jejuns, né? No Antigo Testamento, os judeus só tinham um tipo de jejum que era como um mandamento para eles, que era o dia da expiação, né? No sentido assim, esse é obrigatório para todos. A Bíblia diz, está registrado aqui em Levítico 23:27, né? Esse era o dia da expiação. Jeremias 36:6 também fala desse jejum, né, que era o dia da expiação. Mas há propósitos no Antigo Testamento, né, vários propósitos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de jejuns que são importantes, né? Vamos para alguns deles. Anote aí. Consagração. A Bíblia fala que quando havia o voto de nazireado, né, havia também um tipo de jejum para esse entendimento, né, para esse discernimento do nazireado. Números 6:3-4 fala sobre isso, né? Outro tipo de jejum, numa situação de enfermidade. A Bíblia fala que Davi, ele jejumava, né, e ele orava por outros com relação àquelas enfermidades. Salmo 35:13, né, mas que fique bem claro, não é jejuar para a pessoa, é jejuar para Deus, é buscar um entendimento em Deus, até como orar para que venha essa cura, para que você tenha a palavra correta de oração, de discernimento com relação a essa enfermidade. Porque, às vezes, por exemplo, eu estou aqui com o Lauro, né, ele está me gravando aqui. Às vezes o Lauro está enfermo, com alguma enfermidade, alguma situação. E aí, lógico que eu vou me compadecer do Lauro e vou pedir a Deus pela vida dele. E aí eu vou jejuar para ter esse entendimento. Só que aí, de repente, o Espírito Santo começa a trazer no meu coração que o Senhor está tratando algo na vida do Lauro com relação a isso. Eu não devo interferir nisso. Tem pessoas que, às vezes, gente, interfere num tratamento de Deus na vida de alguém, algo que o Senhor está buscando na vida de alguém, tá movendo na vida de alguém, e aí tem pais que passam na frente, não querem que a pessoa passe por esse deserto, por essa situação. O jejum ajuda nisso, entende? Para você se aproximar desse lugar. Outro momento, intercessão. Lembra que eu falei antes de Daniel ali, jejuando 21 dias, era um jejum que ele estava buscando uma intercessão pelo povo de Israel. Daniel 9, ali, 3, Daniel 10, 2 e 3, que nós lemos aqui. Outro jejum, no momento das aflições. A Bíblia fala de Davi ali, quando ele estava afligido por causa de Betseba, por causa do filho, por causa daquelas situações todas ali, né? A Bíblia fala que ele jejuou ao Senhor, né, pedindo a Deus a respeito daquela aflição. E também
ao jejum de arrependimento de pecados. Samuel, ele apregou um jejum, deixa registrado aí, 1 Samuel 7:6 e Neemias 9, há jejuns também apregoados para arrependimento de pecados com relação à nação. E há outras referências de jejuns, como eu disse, no Novo Testamento fala sobre estar com o Senhor. Lembra de Ana, a profetisa? Ela vivia em jejuns e orações no templo, para estar na presença do Senhor, para estar buscando o Senhor. Lucas 2, 37. E é tão maravilhoso que Ana, irmãos, ela viu o Senhor. Ela era da tribo de Asser, buscava a presença do Senhor, jejuava, ela passou mais de 70 anos da vida dela ali buscando o Senhor em jejuns e orações. E ela falou: agora os meus olhos podem descansar, porque eu vi o Salvador. Glória a Deus. Então, o jejum ele tem efeito disso, de nós ouvirmos, não sair da presença do Senhor. O jejum também ele serve para preparar-nos para o ministério. Quando Jesus, lá em Lucas 4, ele foi começar o ministério dele, ele foi para o deserto. Esse jejum foi de 40 dias. Ele foi para o deserto ali buscar a presença do Senhor. Então, é uma preparação para um tempo novo, um ciclo novo na sua vida. Esse jejum não pode ser feito de qualquer maneira, viu, gente? Entende isso? Tem pessoas que estão jejuando várias vezes, 40 dias, só por jejuar. Não, você tem que ter uma palavra de Deus, você está terminando um ciclo e começando outro na sua vida. É um jejum muito necessário para que você comece um ministério com com muito discernimento em Deus, com muita autoridade em Deus. Outro ponto importante do jejum: preparar-se numa batalha espiritual. A Bíblia fala que há a caça dos demônios que só sai com jejuns e orações. Então você vai se preparar. Mateus 17:21 fala aqui sobre esse revestimento de autoridade. Então você vai preparar-se para essas batalhas espirituais. Os cristãos ali, do Novo Testamento, ali da igreja primitiva, eles tinham essas práticas, eles estavam num covil ali, num antro, o centro, do mundo estava acontecendo ali naquelas regiões, havia vários tipos de religiões, havia domínios romanos sobre aquele povo, Então eles tinham uma prática de orações e jejuns contínuas. Então eles ministravam ao Senhor, jejuando, adorando ao Senhor. Atos 13:2 fala disso. Quando eles iam enviar missionários, quando eles iam consagrar ministérios, eles também jejuavam ao Senhor ali, para ter esse discernimento. O versículo 3 fala disso, você pode meditar aí com muita calma. Quando eles iam estabelecer obreiros, as maneiras de você fazer esse jejum, Deus vai direcionar na sua vida, Deus vai mover. E tem uma pergunta que alguém me fez aqui: e como nós devemos, ou que tempo deve durar esse jejum? Eu falei que há 3 formas desse jejum, as maneiras dele e o tempo de duração. Enfim, eu citei aqui, por exemplo, o de 3 dias, que é o jejum total, o jejum a seco, que nós chamamos, sem água, sem comida. Precisa ser só 3 dias. Vai do que Deus colocar na sua vida. Tem o jejum de 1 dia, que é o jejum que eu também citei, era o dia da expiação, de 18 às 18 horas. Entende? É o jejum de quebrantamento, de perdão. O jejum de 7 dias, que a Bíblia fala ali, quando havia um luto em Israel, eles passavam jejuando 7 dias, que geralmente era das 18 às 18, sempre, das 18 horas de um dia às 18 horas de outro.
e era entregue esse jejum. O jejum de 21 dias de Daniel, né? Ou o jejum de 40 dias de Jesus. Você está entendendo que Deus vai direcionar na sua vida quanto tempo de jejum você deve oferecer e a maneira que você deve jejuar ao Senhor? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos nos guardar disso, sabe? De verdade, o propósito do jejum é sempre estar com o espírito atento a Deus. Nós precisamos produzir no Senhor, sabe? Esse lugar de domínio da nossa alma. Produzir no Senhor esse lugar de mortificação da nossa carne. Produzir no Senhor esse lugar de submeter à autoridade do Pai todos os dias. Então, o jejum que agrada ao Senhor é aquele que nos aproxima dele. Não é convencer ao Senhor de nada, entende? Não é querer mudar uma situação no Senhor de nada. Pelo contrário, sabe, jejuar, você vai descobrir o quanto você ama a Deus, o quanto você teme a Deus e o quanto você precisa estar na presença de Deus. E boa parte da prática da sua oração ela vai mudar. Boa parte das orações que você faz, você nem vai fazer mais, porque você vai ver que não tem necessidade nenhuma. Não é isso que o Senhor quer que você ore ou você peça, porque provavelmente você vai ver que isso é sem sentido algum. Então Deus abençoe vocês. Eu aqui trouxe alguns pontos com relação à prática do jejum sincera. Ela faz parte. Ah, não, isso foi só no Antigo. Não. Quando o Senhor diz, eu acabei de citar, quando fores jejuar, quer dizer, então ele não aboliu isso. Quando fores jejuar, não demonstre que você está contristado, né? Então faz o seguinte, irmão, penteia o cabelo, entendeu? Faz a sua barba, ok? Né? Escova os dentes, levanta a cabeça, não fica arrastando as pernas e fazendo e tal. Outra coisa que a gente tem um costume, Laura, às vezes quando a gente vai jejuar, a gente fala assim, não, irmão, o irmão está oferecendo o jejum, a gente não quer falar que está oferecendo uma comida, né? E a gente não quer falar que está jejuando, né? Aí a gente fala, não, irmão, estou na bênção. Ué, quando você não está jejuando, você não está na bênção, não? Amém? Não, é só uma expressão de linguagem. Ah, mas corrija essa linguagem, né? Fale para o irmão, mas fale sem estar assim, sem se colocar como vítima. Meu irmão, hoje não, eu estou jejuando, mas agradeço a você. Amém? Seja sóbrio. Amém? O Senhor está chamando a igreja para esse tempo para ser sóbria. Amém? E não fazer como um obreiro que nós tínhamos antigamente, muitos anos atrás. Esse obreiro, ele chegou na casa dos irmãos e ele tinha uma quedinha assim muito grande por rosca, por bolo, por quitanda, e a irmã tinha feito um tanto de quitanda ali, sabe? E tal, e estava muito cheirosa, e ele dando uma de forte ali, tentando resistir. Aí de repente a irmã falou assim, ô irmão, come aqui, eu sei que você está com vontade. Ele falou assim, irmã, então você só me empresta um quarto, que eu vou entregar o jejum ali. Ele tinha acabado de começar a jejuar. Eu vou entregar um jejum ali e vou comer. Isso é carne, sabe? Isso é o desejo da alma também. Então o Senhor está nos levando a um lugar de não permitir que os desejos da nossa alma, sabe, dominem o nosso espírito. E também levando a um lugar que a nossa carne seja mortificada totalmente. Amém? Deus abençoe vocês.